Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos reunidos mais uma vez para o nosso terceiro curso da Cannabis Medicinal, que hoje é a 11ª aula do dia 12 de maio de 2020. E hoje nós vamos tratar de um tema da cannabis muito importante, que é justamente a questão a cannabis e as dores. Nós convidamos a doutora Carolina Nossetti. A doutora Carolina Nossetti, ela já esteve aqui, ela é uma médica, estudou 10 anos nos Estados Unidos a cannabis, e ela testemunhou aqui que ela veio para o Brasil por conta que o Brasil estava muito atrasado em relação à cannabis, e ainda continua, mas a contribuição da doutora Carolina na história da cannabis do Brasil é muito importante. A nossa gratidão, mais uma vez, pela generosidade, pelo apoio da doutora Carolina Nossetti, falando sobre as dores e a cannabis. No Brasil, 37% da população tem dores crônicas. Dores crônicas quando, durante 3 meses pelo menos, a pessoa está passando por dores. E a cannabis, ela tem sido um alívio emocionante para muitas pessoas que passam pelas situações das dores. Então, hoje o nosso encontro é a semana da fibromialgia, é um tema muito importante, muito caro para a cannabis medicinal. Eu gostaria de dar só uma palavrinha a esse momento histórico que nós estamos vivendo do coronavírus. É um tempo que todos nós sabemos é diferente de tudo que nós vivemos até hoje. Por isso, o nosso olhar, as nossas emoções, as nossas ideias, o nosso saber, a nossa inteligência, que nós temos que construir um outro mundo diferente deste. Há muitas décadas que o planeta vem passando por uma destruição muito grande, e aqui concretamente no Brasil. São milhares de toneladas por dia de lixo que é jogado no mar, destruição das florestas, destruição da natureza, tudo por um ávido busca de lucro, não importa como. Isso tem que mudar. O tempo pós-corona tem que ser um tema que a economia tem que ser olhada para todos, que a política tem que ser para todos, a saúde para todos, a educação para todos. O Brasil é o país mais desigual do mundo e não pode continuar assim. Por isso eu proponho que cada um que participa desse curso, que possa colocar toda a sua inteligência, a sua fé, a sua esperança, a sua coragem para construir um mundo fraterno, humano para todos. E gostaria de dizer também a Gabi, que coordena esta parte com o Fernando, o Paulo Teixeira, nós estamos organizando um encontro no último sábado de junho, sobre o projeto de lei da cannabis, que está lá em Brasília. Por isso, muito em breve, a Gabi vai colocar na comunicação sobre os deputados que têm que votar o projeto de lei da cannabis. São mais ou menos 50 deputados. Ao todo são 550 e tantos lá em Brasília. Mas esta comissão da cannabis, do projeto de lei, são 50 e poucos. O que nós estamos pedindo?
você vai conhecer a lista dos deputados. Vai estar o nome, o estado, o WhatsApp e Twitter, o que tiver, de você pressionar o deputado do seu estado para que ele possa aprovar o projeto de lei que está lá em Brasília. Eu gostaria agora de dizer que ainda nós encontramos muito preconceito em relação a cannabis. Preconceito do mundo da saúde, preconceito religioso, preconceito social, estão misturando a cannabis medicinal com as drogas químicas, são coisas completamente diferentes. Eu estava refletindo e há um tempo, vocês conhecem aquela história de que o leão na floresta, ele se dizia que era o rei da floresta. E ele dizia, olha, eu que mando na floresta, eu que sou o rei da floresta. Sabe por quê? Porque o sol só nasce se eu rugir. E todas as manhãs, às 6 horas da manhã, o leão rugia e o sol nascia. E toda a bicharada da floresta começou a acreditar nisso, que o sol só nascia se o leão pudesse rugir. Teve uma festa na floresta e o leão tomou todas que ele tinha direito e ele ficou muito alcoolizado, bêbado. Ele não acordou às 6 horas e o sol nasceu. Naquele dia, toda a floresta descobriu a mentira do leão, que o sol nasce independente do leão rugir. Hoje nós temos muitos leões rugindo contra a cannabis. Do mundo religioso se torna até uma vergonha intelectual, porque bem no início da Bíblia diz que Deus, Gênesis 1:29, usem as plantas para a vida, para a alimentação, para a saúde. Então, quando nós encontramos preconceitos, são os leões que no Brasil, durante 70 anos, ficaram falando, demonizando a cannabis. Então eu peço que conte essa história do leão, e a cannabis, ela pode e deve ajudar milhões de pessoas no Brasil. Eu gostaria de falar que o próximo curso nosso, o 4º curso da cannabis, será de agosto a novembro. Muito em breve a Gabi e o Fernando estarão colocando a comunicação do próximo curso. Então, a partir de junho e julho é um período das inscrições do 4º curso. Quem gostaria de ter informações do curso da cannabis, fale com o Fernando. O Fernando é 011 94723 3377. Atualmente nós temos 13 cartas da cannabis medicinal. Esta semana nós estamos lançando mais 2 cartas da cannabis. Então pode pedir ao Fernando. Nós temos aqui também o curso de naturopatia. Eu peço assim que, se você faz o curso da cannabis, é muito importante você ler pelo menos as cartas do curso de naturopatia. Por quê? Porque no curso de naturopatia nós temos, de março até maio agora, mais de 50 cartas. Para que você entenda que a cannabis, ela é um todo na saúde. Às vezes eu fico vendo, tem gente que está vendendo a cannabis como uma solução de tudo.
Isso não pode acontecer. O que eu estou falando aqui? Leia as cartas do curso de naturopatia. Quem for fazer uso do óleo da cannabis tem que ter mudanças alimentares, tem que ter mudanças de hábitos culturais, na alimentação, na saúde, no estresse, ver o todo da sua saúde. E estas cartas ajudam bastante. Você pode pedir para a Denise, 011 99834 7183. Por fim, quem puder colaborar com o curso da cannabis, fale com o Maurinho. O Maurinho, ele que vê essas questões das despesas que nós temos no curso, e agradecemos a todos que estão colaborando. Quem quiser receber as notícias da cannabis e outras notícias da nossa caminhada, é 011 99943 2646. Tem o trabalho do TCC também, que é para ser entregue agora no final de maio. O trabalho do TCC é algo muito concreto, muito ligado à vida, à saúde, não é nada complicado. Então eu peço que quem tiver dúvidas, fale com o Fernando. Pode também passar lá no telefone das notícias, que nós vamos orientando. Mas esse trabalhinho é um trabalho que nasce da sua experiência prática da cannabis. Mas você tem toda a liberdade do mundo de escolher o melhor tema. Gostaria de dizer que o Dr. Paulo Fleury, ele está atendendo online as consultas. Quem gostaria de fazer alguma consulta com o Paulo Fleury, pode ligar lá no Notícias, né? 011 99943 2646, que nós estaremos passando o contato desta consulta online. E para encerrar mesmo, a gente pede que quem tiver sementes da cannabis, façam doação. Pode, agora terminando esta fase do vírus, trazendo aqui na comunidade, e você também ir passando as sementes para as pessoas que querem começar a plantar em casa. Muito em breve nós vamos ter uma aula do plantio e da extração. Mas você também pode pesquisar na internet, na rede social, tem uma riqueza de experiências do plantio desta erva santa, a cannabis medicinal. E viva a cannabis, viva o curso da cannabis e viva o nosso encontro de hoje com a doutora Carolina Nossetti. Um abraço a todos, um grande abraço, coragem neste tempo da pandemia. Vamos ser mais solidários, mais fraternos. Nós temos muitas pessoas que estão passando por necessidades, e você faça o que é possível, sim, na sua vizinhança, na sua rua. Um beijo e um abraço a todos. Eu tive câncer e tive que usar morfina, e mesmo assim a dor não passava. E com o apoio de médicos e de meus familiares, eu usei a maconha como complemento no tratamento. E hoje eu luto para que outros pacientes possam usar legalmente o que eu usei na ilegalidade. Dentro da UTI, eu tive tumor de cérebro. E tumor de cérebro, eu acho que dói um pouco, né, doutora? Uhum. Eu não senti uma dor. Eu não tomei, não pedi um remédio no hospital para dor, nada. Como eles me deixaram vaporizar, então eu tomava as gotinhas, vaporizava e não tinha dor.
quer dizer, todos são de cultivador, mas aquele lá é do tráfico. Esse são amigos que cultivam. Faz. Então, como eu te falei, tem anjos que me fornecem. Anjos que me Como assim? fornecem. Anjos. Boa tarde. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade, inclusive a oportunidade que a Soninha Francini nos deu para esse espaço, para que possamos falar das nossas dores, das nossas curas. Eu tive um tumor de cérebro e quando eu fui na consulta, a minha preocupação maior era os médicos autorizarem eu a usar a cannabis dentro do hospital. Mas foi legal, porque chegando lá, eu falei isso para o médico que eu usava. O médico só perguntou assim para mim, você tem receita? Eu falei, tenho. Daí ele liberou o uso da cannabis dentro do hospital. Eu fui a primeira pessoa a usar maconha dentro do hospital. E eu fui apoiada por todos os médicos, enfermeiras, eu tive pacientes, eu tive um apoio de 100%, usando a cannabis medicinal. É para os médicos, eu quero falar com os médicos agora. O que eu peço é para os médicos dar apoio para quem chega lá falando que é usuário de cannabis. Dê apoio, não tenha medo de receitar, porque já pode receitar. Dê apoio para a gente, porque a cannabis era usada como, vou dizer, como coadjuvante, sei lá, no tratamento do câncer. Ela ajuda muito. Eu não tive uma dor, inclusive eu usei na UTI, eu fui autorizada a usar o óleo na UTI, dentro da UTI. Então eu peço para os médicos para eles estudarem a respeito do uso da cannabis no tratamento do câncer. Ele melhora muito, 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 muito. Então, o tratamento do câncer, para mim, deve ser quimioterapia, radioterapia, cirurgia. Às vezes não precisa nada disso, só usando a cannabis já melhora. E a cannabis como redução de danos, dos efeitos colaterais do tratamento. Muito obrigada pela oportunidade. Olá, bem-vindos a mais um curso, né? Mais uma palestra, na realidade, do terceiro curso sobre cannabis medicinal. Hoje a gente vai conversar sobre cannabis medicinal e dor. É um prazer estar aqui com vocês. Queria agradecer o interesse de todos aqui nesse curso. O Padre Chicão, a Gabriela, o Fernando, toda a equipe estão muito dedicados, né, nessa construção, e tem outros materiais disponíveis, então eu acho que vale a pena depois entrar em contato, entra no link, vai ter um link com mais materiais. E queria dizer que todo mundo que está participando desse curso tem como missão compartilhar esse conhecimento depois com outras pessoas, porque isso faz parte do aprendizado, né? O compartilhar. Então, espero que todos aqui sejamos agentes de mudança, que a gente pegue essa informação de uma forma responsável e que a gente possa compartilhar com as pessoas que precisam receber essa informação. Vou colocar agora os slides na aula. Se tiver alguma dúvida, entra nas redes sociais, embaixo aqui do vídeo.
e aí, se não for eu, alguém da comunidade vai conseguir te responder. O importante é não ficar com dúvida. Vou colocar aqui a aula. Então, meu nome é Carolina Nossetti, eu sou médica e consultora técnica em terapia canabinoide. Essa é a minha área de atuação há 7 anos. Eu iniciei meu conhecimento e estudo nessa área fora do Brasil, fiquei lá nos Estados Unidos por quase 10 anos. Atualmente, eu estou à frente de 2 entidades, uma que chama Intercan, que é de educação, e uma que chama Interdoc, que é de cuidado ao paciente. Eu fiz o meu Revalida americano, então eu tenho uma certificação desse órgão, e sou membro de 2 entidades, uma internacional, na Associação Internacional de Cannabis como Medicina, e a SBED, que é a Sociedade Brasileira de Estudos da Dor, onde eu também faço parte da comissão em cannabis que foi criada por essa entidade. Aqui um pouquinho do momento que eu encontrei a cannabis. Na realidade, a cannabis me encontrou durante a revalidação do meu diploma. Estava em um momento estudando 14, 15 horas por dia, com dificuldade de comer e dormir quando eu chegava em casa. Era uma quantidade de matéria muito grande que eu não estava acostumada. E eu estava buscando uma alternativa terapêutica. O que me foi ofertado era uma medicação com alto potencial de dependência química, e foi um colega médico que mencionou para mim o potencial da cannabis. E foi daí que eu comecei a estudar o assunto, fiquei muito impressionada com os resultados. Também tem uma ação em advocacy, além de educação, consultoria técnica e atendimento a paciente. Convido todos aqui a darem suporte aos seus políticos, às pessoas próximas que têm contato com essas pessoas que fazem leis, que desenvolvem regulamentações. Todos aqui podem fazer esse trabalho. Em breve será votado, né, um projeto de lei que o presidente dessa comissão é o deputado Paulo Teixeira e o relator é o deputado Dr. Luciano Dutti, e eles estão fazendo um trabalho maravilhoso de construção, né, desse projeto de lei, e eu sugiro que todos aqui entrem em contato com os deputados dessa comissão, se posicionando, dando apoio nessa votação. Queria trazer aqui um dado da equipe da senadora Mara Gabrilli, né? Essa pesquisa foi feita pela Data Senado, então é um dado oficial do governo, que diz aqui, e a pergunta era, né, você é a favor ou contra o medicamento feito a partir da planta cannabis ser fornecido gratuitamente pelo SUS? Interessante que esse estudo mostrou que 3 em cada 4 brasileiros são a favor da cannabis medicinal. Então, não é algo mais que as pessoas têm dificuldade de entender ou que não apoiam. Os brasileiros apoiam, sim, esse uso. Então, a gente falando aqui do potencial terapêutico em dor, eu não vou entrar em muitos detalhes em termos de mecanismo, porque aqui tem profissionais de saúde, tem pessoas que não são, né, da área da saúde, mas eu vou falar só um pouquinho para quem for, tá? Então, aqui diagramação, vamos dizer assim, de um neurônio, né? Aqui de um lado da tela é a típica, então o potencial de ação, que é como se fosse um estímulo elétrico, desce no neurônio, existe uma liberação de vesículas de neurotransmissores que agem em receptores pós-sinápticos. Essa figura do lado esquerdo, né, na sinalização típica, é assim que faz, todos os neurônios são assim. Mas, a sinalização ali na fenda sináptica. Mas no sistema endocannabinoide existe uma forma diferente de fazer essa sinalização, que é a parte direita da tela, né, a sinalização retrógrada. Então, existe uma liberação, durante a passagem do potencial de ação, né, desse estímulo elétrico, do pré-sináptico para o pós-sináptico, ao invés dessas vesículas contendo os canabinoides serem liberadas no neurônio pré-sináptico, eles são liberados pelo pós. E aí eles agem no pré. Então, os receptores, ao contrário da sinalização típica, os receptores estão no neurônio pré-sináptico. Então, só
uma parte de como os canabinoides podem diminuir a velocidade de transmissão, porque existe uma possibilidade de um feedback loop por causa dessa sinalização retrógrada. Então, o uso dos canabinoides, um dos mecanismos é diminuir essa velocidade da passagem do potencial de ação, que é uma mensagem que se passa de um neurônio para o outro. E aí vou compartilhar com vocês, a partir de agora, alguns estudos científicos que mostram o benefício do uso dos canabinoides para o tratamento da dor. Então, o tratamento da dor é algo complicado, tem diferentes tipos de dor, nem sempre a primeira, a segunda medicação se tem um benefício, nem sempre as medicações alopáticas são suficientes para um tratamento, mas a cannabis tem um potencial. Aliás, tem robustez, né, em questão de artigos científicos mostrando quão positivo pode ser o uso dos canabinoides no tratamento da dor. E aqui menciona um canabinoide sintético, JWH133, foi dado a animais, né, aqui era um rato, e ele reduziu o parâmetro de artrite, né, um score de artrite, diminuiu a infiltração, né, de células inflamatórias, diminuiu também a destruição de ossos. Então, existe aqui um artigo científico mostrando que os receptores canabinoides do tipo 2, vocês já devem ter estudado em outra aula, né, que estão nas células do sistema imune, esse tipo de receptor. Esse receptor, né, dentro daquele sistema chave-fechadura, que a gente já sabe, o sistema endocannabinoide funciona, essa fechadura tem o potencial de ser um alvo para o tratamento da artrite reumatoide. Queria deixar aqui um estudo do qual fiz parte, que menciona, né, o uso de canabinoides como adjuvante no tratamento da dor crônica. Foi bem interessante essa pesquisa, tanto para a parte, um pouco da parte histórica, e também de diferentes literaturas mencionando como os canabinoides podem ter tem potencial, né, no tratamento, e aqui se menciona uma terapia adjuvante, tá? Porque a terapia da dor, né, o tratamento da dor normalmente é multimodal, não é só um ou outro composto que é usado nesse tipo de tratamento. Então, um outro ponto que eu gostaria de trazer para vocês, que é bem interessante, é que tem células precursoras de ossos e tendões, que são chamados osteoblastos. Eles têm um tipo de receptor chamado CB2, quando a gente estava falando agora há pouco das células imunes, que tem essa fechadura, esse receptor CB2, essas células ósseas também têm esse receptor CB2, que se chama osteoblasto. E é interessante que quando o corpo está fazendo uma cicatrização dessas fraturas, né, e a gente introduz o CBD, ele favorece a cicatrização, né, dentro de um processo de reticulação de colágeno que só os profissionais da saúde precisam entender, não é para todo mundo. Então, quem for profissional da saúde saiba que essa é a parte do mecanismo, né, dentro do processo de reticulação do colágeno, que promove uma uniformização do calo ósseo. E é interessante que quando a gente faz uma cicatrização normal, as fibras elas ficam bagunçadas. Então, o osso que se forma não é um osso muito forte, mas o osso da cicatrização óssea, depois do uso de CBD, ele fica um osso mais forte do que o osso original. Por quê? A forma com que esse osso cicatriza é de uma forma linear, então fica com mais força, resistência e tem uma recuperação mais eficiente. Queria dizer também que a gente tem no nosso corpo algo que se chama sistema opioide, que tem relação com os opioides, né, que a gente encontra na farmácia, mas como temos o sistema endocannabinoide, que é endógeno, que é dentro do nosso corpo, a gente também tem um sistema que produz algumas moléculas que têm relação com os opioides que a gente acha na farmácia, mas são feitas dentro do nosso corpo. O sistema endocannabinoide, ele está envolvido
em alguns outros pontos da nossa fisiologia. Então, o sistema endocannabinoide também controla a recompensa, dependência e a abstinência de opioides. Não só de opioides, mas também de outras substâncias. Então, tem estudos mostrando o uso de canabinoides, por exemplo, em dependência química do crack, em desmame de álcool. Enfim, tem alguns estudos mostrando a efetividade da cannabis na questão de dependência química de uma maneira geral. E o sistema endocannabinoide tem um controle, uma modulação frente aos receptores opioides. E aqui tem um estudo que chamou muita atenção e na realidade mudou muitos conceitos que eu tinha na minha cabeça. É um jornal famoso, super respeitado, que se chama JAMA, e eles publicaram esse estudo que fala que em estados onde existe leis de cannabis medicinal nos Estados Unidos, que a overdose por opioides diminuiu quase 25%. Então, de 25% menos pessoas morreram. Isso é um número muito impressionante e isso aqui é uma prova do potencial da cannabis medicinal no tratamento de dor e quanto que a gente pode reduzir de danos, né, nesses pacientes. E aqui um outro estudo mostrando como a cannabis medicinal pode substituir agentes farmacêuticos para dor, ansiedade e sono. Então, aqui do lado direito dessa tela, a gente consegue ver a porcentagem de redução de uso, por exemplo, de opioides nessa primeira coluna. Então, 76,7% dos pacientes que responderam a esse estudo mencionaram uma redução do uso, né, de opioides. 76%. Mais do que isso, né? 76,7%. E 40,9% disseram que reduziram bastante. Então, isso também foi descrito com relação à redução do uso de medicamentos para ansiedade. No caso, 71,8% mencionaram de redução e quase 40% reduziram bastante o uso de medicamentos para ansiedade, e o mesmo aqui no tratamento de dor de cabeça, remédios para dormir, álcool e antidepressivos. Então, todos eles tiveram uma redução na quantidade, né? Os pacientes relatam diminuição na quantidade do uso. E um outro estudo também mencionando a mesma base, né, cannabis como substituto de medicamento opioide, mas dessa vez é só opioide. E aí aqui, na coluna esquerda, menciona que 97% foram capazes de diminuir a dose de opioide. Aqui eles responderam se eles concordam muito, se não concordam e se discordam. No conceito de usar como substituto, né? Então, o primeiro aqui é foi capaz de diminuir o uso de opioide, concorda. Um outro você sentiu os efeitos colaterais dos opioides, então uma quantidade aqui considerável diz que sim, que eles têm efeitos colaterais provenientes de opioides. E aí outras colunas que mencionam usos, né, diferentes, né, frases diferentes para mostrar que a cannabis sim pode ser um substituto para os opioides. E aqui um estudo mencionando, né, que aquele receptor CB2 que a gente comentou nos outros, né, a fechadura, uma das fechaduras do sistema, que tem um potencial também no tratamento de artrite reumatoide. Isso aqui é uma outra pesquisa do JAMA, né, que menciona os usos médicos dos canabinoides. Aqui, né, com relação à dor, né, essa figura está discutindo a melhora da dor. E aqui eles estão considerando tanto o canabinoide como o uso de placebo, tá? E aqui eles usam uma medida do THC, né, fumado, e nos nabiximols, que é o Sativex ou o Mevatil, que é o registrado aqui no Brasil. E aqui mais na parte direita dessa tela, eles pontuam como os artigos científicos descrevem a melhora dessa dor ou não, tá? Então, o que tiver à direita dessa linha
favorece o uso de canabinoides para o tratamento da dor. Então, a maioria das bolinhas nessa diagramação aqui está do lado direito, então a maioria dos estudos mostraram um benefício favorecendo, né, o uso dos canabinoides quando a gente está falando de melhora da dor. E aí uma outra frase interessante que veio de um estudo desse mesmo jornal, né, que é um outro estudo, menciona que a implementação do Estado, isso nos Estados Unidos, né, com leis de cannabis medicinal foi associada a uma taxa de 5,88% menor de prescrição de opioides. Então, quase 6% a menos de prescrição de opioides, quer dizer, menos possibilidade de menos casos de overdose, né? E aí eles mencionam aqui também que quando a implementação do uso adulto, que é uma outra forma de falar uso recreacional, né? Quando o uso adulto foi introduzido depois do uso medicinal já está estabelecido, houve uma diminuição ainda maior na prescrição de opioides. Então, foi uma taxa de 6,38% menor na prescrição de opioides. E aí um outro estudo também do JAMA, né, que é uma meta-análise, foram 76 estudos que eles compilaram os dados, existiu uma redução na dor e eles falam que a conclusão tem evidência de qualidade moderada que dá suporte ao uso de canabinoides no tratamento da dor crônica e espasticidade. Também acho que é super válido a gente considerar que o uso dos canabinoides, no caso de doença inflamatória intestinal, é uma doença de difícil controle. Esse é um estudo israelense que mostra o benefício. Aqui um outro estudo de 2013 mencionando que a conclusão, né, foi que por mais que assim, a intenção final, que era a remissão, né, desse estudo, eu queria provar uma remissão, não aconteceu. Mas dentro de 8 semanas de uso de THC, né, eles 10 em 11 pacientes tiveram uma significante melhora clínica sem o uso de esteroides, que é um dos medicamentos que são usados no tratamento da doença de Crohn. E aí também menciona o tratamento de Crohn, o estudo observacional, que também, aqui é outro, esse é 21 de 30 pacientes tiveram uma melhora significativa no tratamento de Crohn's usando cannabis. Agora eu vou trazer uma parte que é a parte um pouco mais prática dessa aula. Sem dúvida, tem alguns pontos de dor que tem uma melhor resposta do que outros. As pessoas têm formas diferentes de se lidar, né, com a dor. É algo incapacitante muitas vezes, por isso que a cannabis tem que ser considerada. Eu acho que é muito válido a gente ter claro aqui que não é só a cannabis quando a gente está falando de dor crônica. A gente precisa considerar e estudar como os alimentos estão impactando a nossa vida também, porque se você está fazendo um tratamento de dor e você está comendo comida processada, né? Você está tomando leite de vaca, sendo que a gente não está preparado para fazer a digestão desses componentes, os componentes do leite, não é só lactose. A gente não tem as enzimas próprias, a gente como adulto, nem como criança, para absorver, para digerir todas as proteínas do leite, né? Tem muitas pessoas que nem sabem que tem uma intolerância ao leite. E também ao glúten, né? São pró-inflamatórios, o glúten, o leite é pró-inflamatório, o açúcares processados, uma possibilidade seria uma substituição. Então, com relação ao glúten, tem massa sem glúten, tem farinha sem glúten, pão sem glúten, né? Com relação ao açúcar, existe algo que se chama calda de agave é a flor que faz a tequila, que não é processado, é só macerado, eles amassam o agave. É uma possibilidade, tem alguns outros açúcares um pouco mais saudáveis, mas a gente tem que considerar que o açúcar mesmo refinado não deve ser uma opção quando a gente está falando do tratamento de dor. E o leite, a substituição possível é o leite de
coco, né? Tem muitas marcas de leite de coco em pó, que tem uma textura bem próxima ao leite, precisa ser considerado. Com relação aos tipos de dor, alguns tipos de dor têm uma resposta bem interessante, por exemplo, dor neuropática, dor de câncer, e tem alguns tipos de dor, por exemplo, dor aguda, bateu agora a perna na parede. A cannabis não é a melhor resposta para esse tipo de dor. Então, com relação ao acolhimento, é importante a gente isso para os profissionais de saúde, tá? Ou se você não é um profissional de saúde e você está fazendo um acolhimento de alguém que precisa de informação, serve para todo mundo. Válido a gente ter alguns links, né, para a gente compartilhar com essas pessoas. Então, vai estar aqui em algum lugar na descrição desse vídeo, né, uma série de links que eu vou deixar compartilhado com vocês, com filme, com curso ou com informações gerais, tá? E aí, também vale a pena, quando a gente está fazendo o acolhimento desse paciente ou desse cuidador, fazer um alinhamento de expectativas com relação ao prognóstico, frente aos tipos de dor. Por exemplo, nesse caso, olha, de tempo em tempo eu tenho uma dor aguda, pode usar? No Brasil, isso não é uma opção. Talvez fora do Brasil seja uma opção, aqui não é. E tem uma resposta boa em dor crônica. Vale a pena a gente fazer um alinhamento de expectativa, porque a cannabis, ela busca uma melhor qualidade de vida. Ela não vai acabar 100% com a dor em todos os casos. A maioria dos casos, a gente vai ver uma diminuição da dor. Por quê? Dentro do sistema endocannabinoide, quando a gente estava vendo aquele slide lá atrás, né, da passagem do potencial de ação do estímulo elétrico de um neurônio para o outro, um ponto importante que está dentro desse mecanismo é que os canabinoides, eles mudam a forma em que a dor é encarada. Então, não é que o paciente vai virar e falar que está sem dor nenhuma na maioria dos casos. Eles vão falar assim, olha, eu tô com dor, mas a minha dor agora é suportável. Eu tô com dor, mas agora eu tô indo no trabalho. Eu tô com dor, mas agora eu tô saindo com com meus amigos. Então, vale a pena a gente considerar como fazer essa pergunta para entender se a cannabis vai melhorar o caso desse paciente durante o tratamento. Fazer as perguntas de uma forma diferente para a gente conseguir extrair a efetividade desse tratamento. Porque o linear que muda, é a forma com que o nosso corpo encara a dor que muda. Não necessariamente a gente vai ficar sem dor nenhuma, tá? Então, o tempo de uso depende da causa da dor. Se a gente conseguir extrair a causa da dor, a gente pode ter um tempo certo e parar, né? E fazer esse desmame. Agora, tem pacientes que vão fazer o uso para a vida inteira. E o desmame, tem que considerar o desmame de outras medicações. Não se tira nada no começo, tá? A não ser em casos muito específicos. Por exemplo, se o paciente está usando um benzodiazepínico de meia vida longa, que é um tipo específico de remédio, que às vezes é usado em conjunto, né, no tratamento de dor, talvez a gente diminua ou troque para um outro que seja de uma meia-vida mais curta ou média. Isso é uma possibilidade, mas em via de regra isso é um tratamento adjunto, tá? E depois se considera o desmame das outras medicações. Tá em alguns filmes que eu sugiro que todo mundo veja, né? O Ilegal Brasileiro e o Cientista, que ele é búlgaro, né? Dr. Rafael Michulan, com certeza já escutaram dele em outras aulas. E agora, com relação ao acolhimento, é importante fazer não só para o paciente, mas também para os familiares e cuidadores. É preciso discutir a autonomia do paciente e do cuidador depois do início do tratamento. Esse é um tratamento que vai ficar na mão do paciente ou do cuidador depois, não vai ficar só na mão do profissional de saúde, tá? Então é preciso que o paciente tenha uma consciência corporal, que ele se observe, que ele faça algum exercício físico, se ele tem se ele pode, se o médico permitir, né? Não só alimentação, mas o exercício físico é importante. Também meditação é uma possibilidade. Tem um aplicativo que chama Headspace, que tem em português agora também,
diferentes executivos do Vale do Silício usam esse aplicativo em específico, é HEAD Space de espaço em inglês, Headspace, porque a gente precisa aprender a observar o nosso próprio corpo. Então, a gente precisa treinar, e a gente usa algumas ferramentas e esse aplicativo pode ser uma delas. Então, observar, né, nessa questão da autonomia, a melhora dos sintomas e se existe algum efeito colateral. Então, dentro da estratégia terapêutica, é o acesso, né, nos outros países. Isso já tem lojas que chamam dispensários, tem cepas diferentes que você pode escolher na loja. Não é o caso do Brasil, tá? Aqui é complicado achar cepas diferentes. Aqui é um produto que é vendido na Suíça, em CBD, na Itália. Isso é uma maquininha que tem lá na Itália com um produto rico em CBD. E aí algumas vias de administração, tá? Que eu acho que vale a pena a gente mencionar. O oral, né? Então pode ser extrato, pode ser cápsula. Esse oral pode ser um óleo diluído, chamam de extrato, um óleo concentrado, que muitas vezes chamam de pasta, que é bem grudento, que é um pouco difícil de manejar, de fazer o manejo, mas a gente consegue também diluir isso num frasco, se precisar. O uso tópico, então, tem pacientes que têm dores articulares e têm respostas positivas com o uso de cremes ou loções ricas em canabinoides. Alguns pacientes fazem uso nasal. Aqui no Brasil, a Abrace tem um produto de uso com essa via de administração. No Brasil, a forma inalada não é permitida, mas em outros países e as pessoas têm respostas positivas pela rapidez da absorção dos canabinoides nesse tipo de via de administração. Vaginal, então, pacientes com endometriose, por exemplo, podem usar produtos por meio dessa via de administração. Então, nos Estados Unidos, se tem, por exemplo, absorventes íntimos com canabinoides, né, para cólicas de uma maneira geral, dores provenientes de endometriose. Então, essa é uma outra via. E a via retal, então, por exemplo, pacientes com câncer de colo ou reto podem fazer o uso por meio dessa via de administração. Então, aqui os profissionais de saúde, né, esse slide é mais para os profissionais de saúde, mas é importante que todo mundo tenha acesso a essas informações. Então, sinais e sintomas relacionados ao sistema endocannabinoide, que a gente deve questionar no momento da nossa consulta médica, ou consulta de qualquer que seja o profissional de saúde que esteja liderando esse cuidado em saúde. Dor, né, então, escala de dor, né, de 1 a 10, e também o que o paciente está deixando de fazer por causa da sua dor, tá? E alguns outros pontos que estão relacionados não só à dor, mas estão relacionados com o sistema endocannabinoide. Então, ansiedade, manejo de estresse. O estresse é tanto o estresse celular, né, quanto o estresse emocional da pessoa. A dificuldade, o estresse é essa questão da adaptação a um desafio, Então, tem pacientes que têm uma resposta muito melhor frente a estresse quando estão fazendo uso de canabinoides. Também com relação ao apetite, né, se o paciente tem um apetite melhor ou não, né, como está o apetite na realidade do paciente, tem que ser questionado durante a consulta, padrão parâmetro de sono, náusea, vômito, e cognição e os seus processos relacionados. Então, percepção, memória, são outros pontos que a gente deve questionar durante a consulta para depois ter algum parâmetro de comparação. Também a gente tem que definir, durante a consulta médica, qual que é a indicação desse paciente e a melhor via de administração. Então, por exemplo, um paciente com dor articular, é válido a gente considerar um uso oral e um uso tópico de um creme ali na região da articulação que dói. Mas tem pacientes que podem fazer outros tipos de uso e também ter um benefício. Então, pacientes, por exemplo, com psoríase, que algumas vezes tem um tipo de psoríase que tem tanto dor quanto lesões na pele. Então, pode fazer o uso
tanto nas lesões quanto nas articulações. Às vezes os produtos são diferentes, né? Nem todos os produtos podem ser colocados na ferida aberta e o uso oral seria uma outra opção. A gente também tem que considerar frequência, né? Normalmente em adultos 2 vezes por dia, talvez em crianças 3, depende da conveniência do cuidador. A gente também precisa considerar produtos de manutenção versus de resgate. Manutenção é um produto que você usa 2 ou 3 vezes por dia. E o produto de resgate vocês podem usar quando haver algo que se chama agudização. O que é agudização? É quando dá uma exacerbação, aumenta o nível da dor. Então, vamos dizer que o dia todo você mantém, ou o paciente mantém uma quantidade de dor, e aí na parte da tarde ele dá um pico de dor. Então, os pacientes que têm esse padrão de pico de dor, vale a pena se considerar um produto de resgate. E aí, com relação às interações medicamentosas, como os canabinoides influenciam nas enzimas do citocromo P450, que são algumas enzimas ali do fígado, é importante, antes de prescrever os canabinoides, entender das medicações que estão sendo usadas pelo paciente, quais delas são metabolizadas por enzimas desse citocromo e quais são as enzimas que são influenciadas ou não pelos canabinoides, tá? Tem algumas, coloca na internet o nome da medicação, P450, e aí vocês vão ver qual que é a enzima e se tem relação ou não com cannabis. Não é para deixar de usar, não é uma contraindicação absoluta, tá? Mas vale a pena ter uma atenção mais próxima, tá? Observar os efeitos colaterais dos outros medicamentos. E aí a parte de monitoramento e ajuste, porque cada paciente vai ter uma dose personalizada, né? Eu normalmente, em casos de pacientes com dor, eu começo com um produto rico em CBD, e aí espero cerca de 1 mês, 2 meses, e aí eu reavalio e vejo se há necessidade de incluir um produto rico em THC. Muitos pacientes, eles têm uma resposta muito positiva para dor na proporção 1:1, então a mesma quantidade de CBD e de THC, mas não é para todo mundo. Por isso que a minha sugestão é a gente começar com óleo rico em CBD, se possível, porque muitos pacientes se incomodam com a psicoatividade do THC. E aí tem pessoas que precisam estar trabalhando e não conseguem ter tanto foco com o THC dependendo da cepa, ou ficam com alguma alteração incomodativa em termos dessa possível euforia do THC, né? Então, como muitos pacientes podem ter uma resposta com CBD, eu deixo o THC como uma segunda opção, tá? Eu sempre prescrevo produtos da planta inteira, não sugiro produtos isolados, mas eu normalmente começo uma quantidade pequena de THC e mais de CBD. Então, aqui só uma sugestão em termos de dosagem, não é para todo mundo, mas pelo menos para a gente ter uma base de onde começar. Essa estrutura, de uma maneira geral, está no Realm of Caring, que é uma instituição americana, é um grupo de pais que se juntaram, eles fizeram um estudo observacional com Johns Hopkins, eles não publicaram, mas eles extraíram informações, eles mencionam essa dosagem como sugestão em adulto, tá? Então, o que orienta os pacientes é começar com uma dose baixa, cerca de 20, 25 miligramas dia, em caso de adultos, e aumentando até 200 miligramas. Se tiver uma resposta positiva com 80, não é para aumentar, para ali, tá? Chegou nos 200, vai aumentar mais? Talvez vai diminuir, talvez o paciente precise de uma suplementação, às vezes o paciente não está comendo direito, às vezes o paciente está comendo açúcar, está comendo leite, comendo glúten, então a gente vai observar se inclui um produto em THC, se melhora a alimentação e diminui a dose, e aí vai ser uma tentativa e erro, tá? E com relação ao uso pediátrico, eles mencionam pela Realm of Caring 0,5 a 1 miligrama quilo dia, né, para início de dosagem. Então, esse não é um protocolo, isso aqui é só uma sugestão de uma maneira geral para início da dosagem. Pode ser que uma criança com menos de 45 quilos precise de 150 miligramas por dia, 100, 200, a gente não sabe.
Então, esse aqui é uma possibilidade inicial de tratamento, sempre válido considerar uma dose baixa no começo e aumentar devagar. Então, lembrar, né, produto de manutenção versus produto de resgate, de manutenção 2 ou 3 vezes por dia, e de resgate é quando aperta, é o SOS, precisou, se é necessário agora, a gente vai usar. Então, um produto de resgate pode ser um produto com uma tecnologia diferente, por exemplo, um produto lipossomal, um produto de nanotecnologia. Fora do Brasil, o vaporizador é um produto de resgate, o óleo da Brace, o intranasal, é usado como resgate também. Então, tem alguns tipos de resgate que são positivos. Lembrar, né, na parte de interação medicamentosa, que tem alguns medicamentos que a gente precisa tomar cuidado, então anticoagulantes, benzodiazepínicos, hipotensores e hipoglicemiantes. A cannabis pode exacerbar ou aumentar o efeito dessas medicações, então é válido considerar assim, um acompanhamento muito próximo desses pacientes que usam a cannabis e estão fazendo uso dessas medicações. E aí, possíveis efeitos adversos, né? Não necessariamente diarreia, mas uma mudança de hábito intestinal, no caso de CBD, sonolência e hipotensão também são possíveis. E no caso de produtos ricos em THC, ansiedade e sonolência também são possibilidades. E aí, com relação ao monitoramento terapêutico, né? Depois que a gente começou a fazer o uso, observar se o paciente tem alguma letargia, agitação. Nesses 2 casos, a recomendação é voltar na dose anterior. Então, se estava fazendo 10 miligramas, passou para 12 miligramas e ficou com sono, aí volta na dose anterior de 10. Ou se estava fazendo 4, foi para 6 e teve sonolência, volta para 4. E aí, com relação à mudança de hábito intestinal, é esperar, tá? Normalmente, em alguns dias, até 2 semanas, o paciente melhora sozinho. E aí lembrar, né, que o ajuste terapêutico é extremamente personalizado. A equipe de saúde normalmente faz esse ajuste, depende das informações vindas dos pacientes e cuidadores para poder fazer esse ajuste fino, né, desse produto. E é imprescindível, é fundamental a percepção do paciente e do cuidador. Se o paciente e o cuidador não falar para o profissional de saúde o que ele está sentindo, não tem como esse profissional fazer um ajuste adequado. O sucesso dessa terapia não é levar uma resolução total dos sintomas e sinais que esse paciente está enfrentando, tá? Mas é para melhorar a qualidade de vida, tá? Não é salvação de tudo, não é um milagre, não é nada disso. É imprescindível que a gente alinhe a expectativa de que a gente não está buscando uma cura, não existe cura, tá? Existe melhora da qualidade de vida. Nem quimioterapia a gente sabe se cura as pessoas, quanto mais centenas de plantas diferentes que a gente não sabe exatamente o que tem ali, não tem como saber. Então, a gente sempre inicia, quando está fazendo a estratégia, né, e consequentemente depois o monitoramento, é iniciar com dose baixa e aumentar gradativamente. Então, queria agradecer a presença de todos, né, deixo aqui o contato da minha equipe, deixo aqui também meu Instagram, sempre que tem informações novas, ou palestra, aula, eu vou colocando ali no meu Instagram. Tá aí o meu e-mail também. Eu mais uma vez agradeço a diligência e a atenção de vocês, né, em estudar esse tema tão difícil, tão sensível. Muitas pessoas podem se beneficiar dessa terapia. Peço encarecidamente que quem estiver aqui escutando se torne um agente de mudança. Fale o que você escutou aqui para outras pessoas. No banco, no ônibus, no metrô, viu alguém com dor, viu um familiar com Alzheimer, ofereça essa informação. Fale para as pessoas verem um filme legal, o filme do cientista.
conte com as associações, conte com os profissionais de saúde que estão trabalhando com isso, faça perguntas nos grupos, um vai ajudando o outro, ninguém sabe de tudo. É uma troca de informações, tá? Então, vocês têm aqui acesso à informação, isso salva vidas, literalmente salva vidas. Então, todo mundo que está escutando esse vídeo tem o potencial de salvar vidas também. Então, compartilhe essas informações. E se eu puder ajudar de alguma forma, pode me mandar um e-mail, entrar em contato por meio das minhas redes sociais ou o telefone da minha equipe. E continuem estudando bastante, porque é só assim que a gente vai impactar a qualidade de vida desses milhares de pacientes no Brasil que estão sem ter as suas necessidades terapêuticas atendidas no tratamento das suas doenças crônicas. Até breve.